Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver algumas questões sobre a equação da circunferência. Mas antes da gente ver a equação da circunferência, vamos relembrar um pouquinho sobre ela. Aqui nós temos um plano cartesiano e nesse plano cartesiano temos uma circunferência de centro, C está em azul aí, o centro. Nós temos aqui os pontos A e B, então centro, pontos A e B, e nós temos um raio aqui em rosa. Se observarmos direitinho aqui, quando a gente prolonga as linhas, nós temos um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, a gente geralmente associa a Teorema de Pitágoras, é isso que a gente faz aqui. Então, Teorema de Pitágoras, eu tenho raio ao quadrado, no caso que é a hipotenusa ao quadrado, tenho cateto ao quadrado. Eu tenho um cateto aqui que vai de A até X, então ele vai ser X menos A. E tem outro cateto que eu prolonguei aqui na frente, que vai ser Y menos B. Então, usando o Teorema de Pitágoras, nós temos raio ao quadrado é igual. Um cateto é X menos A ao quadrado, mais o outro cateto é Y menos B ao quadrado. Nós já temos a equação da circunferência, a gente só organiza e deixa ela dessa maneira, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. A gente só trocou os valores de membro. Então, essa aqui é a chamada equação reduzida. Além da reduzida, nós temos também a equação geral. O que é a equação? Como é que eu chego nela? Desenvolvendo a reduzida. Então, eu vou desenvolver isso aqui, ó, x menos a ao quadrado, que é o quadrado do primeiro. Então, o quadrado de x vai dar x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, eu teria 2 vezes x vezes menos a, menos 2ax, mais o quadrado do segundo. Então, a ao quadrado vai dar a ao quadrado. A mesma coisa a gente faz com o valor do outro cateto. Desenvolve utilizando o produto notável. Depois a gente organiza e a gente chega na seguinte equação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Essa é a geral. Então, lembrem-se tanto da maneira reduzida quanto da maneira geral, porque dependendo do problema, você vai precisar de uma delas. Temos a primeira questão aqui que diz: durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas, x e y, e representa na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos, que eles estão aí abaixo. Ó. Conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. O 1 é uma circunferência, cuja equação está aí do lado. O 2 é uma parábola. O 3 é um quadrado. 4 é um quadrado. E 5 é um ponto 0 e 0. Então, a gente vai desenhar essas figurinhas todas no plano cartesiano. A seguir, o professor representa corretamente os 5 conjuntos sobre uma mesma malha quadriculada, composta de quadrados com lados, medindo uma unidade de comprimento cada, obtendo uma figura. Qual dessas figuras foi desenhada pelo professor? Analisando todas as figuras, nós temos o seguinte. Ó. Primeira coisa que a gente observa é o narizinho. O narizinho aqui da figura A está no centro, 0 e 0. O narizinho do B também é a mesma coisa, do C, do D e do E. Olhando os olhinhos são aqueles quadrados que ele citou lá no enunciado. Então, o olhinho eu tenho aqui, ó. Peraí. O olhinho eu tenho aqui, ó. Menos 1, menos 2. Eu tenho aqui 1, 2. A mesma coisa acontece aqui, ó. 1, 2, menos 1, menos 2.
No item C, a mesma coisa. No item D, a mesma coisa. No item E, a mesma coisa. Então, nariz e os quadradinhos que são os olhos não vão ajudar a gente a chegar na resposta. O que vai ajudar a gente é exatamente a equação da circunferência e a função de segundo grau. Vamos ver. A circunferência de equação x² mais y² igual a 9. Nós precisamos encontrar o centro e o raio dessa circunferência. Então, a minha circunferência, x² mais y² é igual a 9. Eu sei que é uma equação reduzida. Então, eu tenho aqui, ó, x menos 0, porque não tem valor aqui, mais ao quadrado, desculpa que eu esqueci o quadrado aqui, mais y menos 0, também ao quadrado, isso vai ser igual a raio ao quadrado. Observamos que raio ao quadrado está no lugar do 9. Então, a gente vai fazer raio ao quadrado é igual a 9. Calculando isso aqui, nós vamos ter raiz quadrada de 9. Raio vai ser 3. Então, eu sei que o meu centro vai ser 0 e 0, e o meu raio vai ser 3. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. 3 também para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. 3 para cima, 1, 2, 3. E para baixo, menos 1, menos 2 e menos 3. Então, a minha circunferência, ela vai ficar aqui. Péssima para desenho, mas relevem. O meu narizinho, a gente já sabe que ele fica aqui no meio. E os olhinhos, a gente viu lá atrás que eu vou ter, ó, 1 e 1, que é um ponto do olhinho, 1 e 2, outro ponto do olhinho, 2 e 1 e 2 e 2. Então, o olhinho vai ficar aqui. E o outro olhinho vai ser menos 1 e 1, menos 1 e 2, menos 2 e 1, menos 2 e 2. Então, o outro olhinho fica aqui. Isso a gente já tinha visto lá atrás nos desenhos. Nós vamos agora usar a equação, a função de segundo grau. Y é igual a menos x ao quadrado menos 1. Então, lembrando que a função do segundo grau, ela é escrita dessa maneira. Ax ao quadrado mais bx mais c. Esse valor de A, ele vai definir a concavidade. Ele vai dizer se a concavidade é para cima ou para baixo. Então, para cima, a gente lembra sorriso, felicidade, positividade. Então, o A é maior do que 0. A é positivo. Então, parábola vai ter concavidade voltada para cima. Voltada para baixo, boquinha triste. Então, tristeza lembra negatividade. Então, quando o A for menor que 0, a parábola vai ser virada para baixo. Outro item também é o item C aqui, ó. O C é o valor que vai cortar o eixo Y. Então, a gente vai procurar na função esses dois itens aqui. O item A, ó, o item A está aqui, ó. O item A é menos 1. Então, se é menos 1, significa dizer que é negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo. E o item C está aqui, ó. O item C é menos 1. Ou seja, ele vai cortar o eixo Y em menos 1. Vai cortar aqui e a boquinha vai ficar virada para baixo. Então, esse é o meu desenho. Na questão 2, nós temos qual a medida do raio da circunferência dada no gráfico abaixo. Então, temos um gráfico aqui com uma circunferência cujo centro é 4 e 3. 4 e 3. E cujo ponto de uma circunferência é 6 e 5. Então, vamos prolongar aqui. Colocamos 6 aqui.
e vamos prolongar lá para a esquerda, colocamos um 5 lá. Nós vamos observar que aqui nós temos um triângulo retângulo, e este triângulo retângulo nós vamos usar o Teorema de Pitágoras. Aqui nós temos o raio, aqui nós temos um cateto que vai de 5 a 3, é o prolongamento aqui de 5 a 3, e aqui nós temos o outro cateto que vai de 4 a 6. Então, um cateto mede 2 e o outro mede 2. Então, só usar o Teorema de Pitágoras. Raio ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Raio ao quadrado vai ser 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado também 4. Raio ao quadrado é igual a 8. Raio vai ser raiz de 8. Raiz de 8 eu vou precisar fatorar. Então, 8 dá por 2. 8 dividido por 2 é 4. 4 também dá por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 também dá por 2, que vai ser dividido e vai dar 1. Então, a gente vai organizar de 2 em 2. Então, eu tenho raio é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 ao quadrado sai, o quadrado vai sumir. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Uma dica, toda vez que nós tivermos um teorema, deixa eu apagar aqui. Toda vez que a gente tiver o Teorema de Pitágoras e o nosso triângulo retângulo tiver catetos iguais, exatamente do mesmo tamanho, vamos supor, eu tenho aqui 3 e 3. Minha hipotenusa será sempre o lado acompanhado de raiz de 2. Então, se o lado é 3 e o outro lado é 3, minha hipotenusa vai ser 3 raiz de 2. Isso vai acontecer num triângulo retângulo quando os catetos são iguais. Então, vejam que o meu cateto aqui no problema, ele mede 2 e o outro mede 2. Logicamente, a hipotenusa vai medir 2 raiz de 2. Questão 3. No plano cartesiano, a equação geral de uma circunferência que possui centro com coordenadas 3 e 4 e diâmetro igual à distância entre os pontos A, 0 e 4 e B, 6 e 4 será dado por... Lembra que eu já falei que para escrever uma equação da circunferência, eu preciso do centro e do raio. Centro está aqui, ó. 3 e 4. Então, 3 é A e 4 é B. Já sei o centro. Mas ele fala aqui de diâmetro, e que o diâmetro é a distância dos pontos A e B. Então, eu preciso saber quanto é esse diâmetro. Se eu souber quanto é o diâmetro, eu vou saber quanto é o raio. Então, a gente vai usar aquela fórmula de distância. Distância de A para B vai ser igual a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado. Então, calculando essa distância, nós temos aqui o x do A e o y do A. E temos aqui o x do B e o y do B. Substituindo, nós vamos ter aqui raiz quadrada, x de B vai ser 0 menos 6 ao quadrado, mais 4 menos 4 ao quadrado. Resolvendo, distância de A para B vai ser 0 menos 6 vai dar menos 6, isso ao quadrado, e 4 menos 4 vai dar 0 ao quadrado. Então, aqui a gente tem distância de A para B vai ser raiz de 36. Logo, minha distância de A para B vai ser 6. Isso aqui é o diâmetro, mas ele quer o raio para escrever a equação da circunferência. Logicamente, o raio vai ser 3. Observem que as respostas aqui, elas estão escritas de maneira geral. Então, eu preciso escrever a equação geral da circunferência. Lembrar dela.
x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Com calma aí. X ao quadrado eu repito, y ao quadrado eu repito, menos 2 eu vou repetir, o valor de a está lá em cima, é 3 vezes x, menos 2 vezes b também está lá em cima, então 4 vezes y, mais, de novo, o valor de a, 3 ao quadrado, novamente o valor de b, 4 ao quadrado, menos o raio, que é 3 ao quadrado. Isso é igual a zero. Resolvendo aqui o que dá para resolver, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes x vai dar 6x, menos 2 vezes 4 vezes y vai dar menos 8y, mais 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Cuidado que este sinal de menos aqui é da fórmula, e não do número 3. Então, minha resposta vai ficar menos 9 ao quadrado. Esse mais 9 aqui eu posso cortar com este menos 9 aqui. E nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y mais 16 é igual a zero. Isso aqui vai ser a alternativa D, se não me engano é, alternativa D. Detalhe, esqueceu a equação da circunferência geral? Faz a equação reduzida. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Substitui os valores que você tiver e depois desenvolva a equação que você chega na equação geral. Questão 4. Dada a figura abaixo, cujas medidas são expressas em centímetros e as proposições. 1 é uma circunferência de diâmetro 2 centímetros. 2 é uma circunferência de área 4π centímetros quadrados. 3 é uma circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, nessa questão é para você dizer quais são os itens corretos aqui. Então, primeiro ele diz que é uma circunferência de diâmetro 2. Observando a figura, nós vemos que o nosso diâmetro vai de menos 2 até 2. Se vai de menos 2 até 2, meu diâmetro vai ser 4. Então, essa primeira proposição, ela é falsa. A segunda proposição é uma circunferência de área 4π centímetros quadrados. Se o diâmetro é 4, o meu raio vai ser 2. Para encontrarmos a área vai ser πr ao quadrado. A área vai ser π, deixar o π porque lá a resposta está em π, e o meu raio é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai ser 4, então a área vai ser igual a 4π. Esse item, ele é verdadeiro. Já o item 3, ele diz que é uma circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Para escrevermos a equação da circunferência, nós precisamos ter o centro e o raio. E aí eu estou escrevendo aqui a equação reduzida. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Lembrando que A e B são o centro. Centro, A e B. Olhando na minha figurinha, o centro é exatamente 0 e 0. E o raio da minha figurinha lá é 2. Então, só substituindo. X menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado vai ser igual ao raio, que é 2 ao quadrado. X menos 0 dá x, x ao quadrado vai ficar x ao quadrado, y menos 0 é y, e y ao quadrado fica y ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4.
Então, essa última proposição, ela também é verdadeira. A questão 5, considere as equações das circunferências. Foram dadas duas equações de circunferências aqui, cujos gráficos estão representados abaixo. A área da região achurada é. Então, vejam que a região achurada tem uma circunferência dentro da outra. Então, se eu calcular a área da circunferência grande e tirar a área da circunferência pequena, eu vou ter a área achurada. Então, para eu descobrir a área achurada, eu preciso. A área achurada vai ser a área da circunferência 2, que é a maior, menos a área da circunferência 1. Para encontrarmos a área, a gente precisa descobrir qual é o raio dessas circunferências. Então, a primeira tem assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado menos 2y igual a zero. Então, vou comparar essa com a equação geral, porque ela está escrita da maneira geral. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Observem que esse menos 2x é semelhante a menos 2ax, ou seja, menos 2a é igual a menos 2. Resolvendo isso aqui, nós temos a é igual a 2 sobre 2. A vai ser 1. Eu multipliquei lá em cima por menos 1, por isso ficou positivo. Nós temos aqui, ó, menos 2y é semelhante a menos 2by. Então, eu tenho menos 2b é igual a menos 2. Multiplicando por menos 1, vai ficar tudo positivo. B vai ser 2 sobre 2. B é igual a 1. Então, eu achei o centro, que é 1 e 1. Mas eu preciso achar o raio. Para encontrar o raio, eu preciso a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado igual a zero. O valor de a é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é o valor de b, menos raio ao quadrado igual a zero. Então, 1 ao quadrado com 1 ao quadrado vai dar 2, menos raio ao quadrado é igual a zero. Menos raio ao quadrado vai ser menos 2. Multiplicando por menos 1, raio ao quadrado é igual a 2. Por que eu deixei isso escrito dessa maneira? Porque eu vou calcular a área, e quando eu vou calcular a área é o πr ao quadrado. Então, a circunferência 2, eu vou ter a área é igual a π vezes 2. Ou seja, a área vai ser 2π. A área da pequena vai ser 2π. Vamos fazer a mesma coisa com a área da circunferência maior, que é x ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado menos 4y igual a zero. Também está escrita de maneira geral. Então, comparando com essa aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero, nós verificamos que menos 4x é semelhante a menos 2ax, ou seja, menos 2a é igual a menos 4. Multiplicando por menos 1, nós temos a é igual a 4 sobre 2. A vai ser 2. Já olhando aqui, ó, menos 4y é igual a menos 2by, ou seja, menos 2b é igual a menos 4. Não há necessidade de colocar esse y, porque eu vou cortar quando passar para o outro lado. Multiplicando isso aqui por menos 1, eu tenho 2b é igual a 4 sobre 2. b é igual a 2. E agora, tudo que sobra vai ser igual a zero, porque nós não temos número nenhum lá. Então, eu tenho a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. A ao quadrado
2 ao quadrado, B também é 2 ao quadrado, menos R ao quadrado igual a 0. 4 mais 4 menos R ao quadrado igual a 0. 8 menos R ao quadrado igual a 0. Menos R ao quadrado vai ser menos 8. Multiplicando por menos 1, nós temos R ao quadrado igual a 8. Deixei R ao quadrado porque na fórmula de área eu uso π R ao quadrado. Então, já vou colocar direto. Então, π vezes 8. Então, a área da grande é 8π e a área da pequena é 2π. Quando eu faço 8π menos 2π, eu vou ter a área achurada, que vai ser 6π. Então, eu tenho a alternativa D.